Eu estava comentando com a Jaqueline, antes de eu chamar para ela fazer a apresentação dos palestrantes, essa semana estava comentando aqui com eles, tem uma entrevista na época do Jorge Paulo Lema. Eu me lembrei dela por causa da genética, né? Genética, muita gente fala, genética é uma coisa chata, não gosta, é difícil, a gente foge disso. É mais ou menos igual, às vezes a pessoa fala inteligência artificial, computador, e o Jorge Paulo Lema falando que ele se considera um dinossauro. Oi, Ana, bom dia. Se considera um dinossauro. Ele tem 78 anos, está lá na Califórnia participando de um evento, e ele falando que antigamente você comprava uma boa marca, Burger King, Brahma, fazia uma gestão eficiente, era só esperar e ganhar dinheiro, era fazer gestão eficiente e uma boa marca. Eu falei, isso acabou. Então eu estou aqui, só está chamando gente jovem, eu tenho que entrar em inteligência artificial, eu tenho que fazer micro cervejaria, eu tenho que entregar em casa. Então, assim, é um exemplo para a gente. Você vê uma pessoa com 78 anos falando que não pode ficar na zona de conforto e tem que aprender coisas novas. Assim, esse mercado tradicional, ele falou assim, está morto. E genética, todos nós vamos ter que, não tem jeito. Isso aqui vai fazer parte cada vez mais do... E a gente sempre olha e fala assim, esse negócio é chato ou não. E nos congressos lá fora, na área da cardiologia, sempre tem uma aula em todo congresso que é assim, testes genéticos estão prontos para uso, e cada vez você vê que vão fazendo mais testes genéticos, e os testes vão o quê? Barateando. Eu acho que ainda estão caros, mas em breve eles vão baratear cada vez mais. Eu vou chamar a Jaqueline para fazer a apresentação aqui das palestrantes, da Fernanda, da Carolina e da... Você está aqui, Felipe? Está muito atrás aí. Bom dia a todos. O tema de hoje está bastante, quer dizer, mais um tema extremamente interessante e instigante, né? Então, assim, a gente percebe que cada pessoa reage de um jeito, né? A dieta, ao exercício. Será que isso tem relação com os nossos genes, né? E aí, a gente vai chamar a Fernanda Matos para esclarecer, para responder algumas perguntas, né? Será que a genética tem a ver com isso? Será que o teste ou mapeamento genético é útil para a questão da obesidade, para o emagrecimento em si, né? Então, a Fernanda Matos é doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, mestre em Clínica Médica pelo UFRJ também, nutricionista do Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, pela UFRJ, perdão, e as debatedoras serão a Ana Luísa Faller, que é professora adjunta do Instituto de Nutrição José de Castro, e a bióloga Ana Carolina Proença, que é mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz e doutoranda na Fiocruz com enfoque em genética da obesidade. Tá? Então, logo em seguida da apresentação da Fernanda, teremos o debate e a plateia, então, participa com as suas perguntas, e com certeza serão muitas. Bom dia a todos, muito obrigada. Tão cedinho, né, com essa sede de aprendizado, e queria agradecer também ao Dr. Cláudio Domênico, que é o coordenador do Nutrição e Comportamento aqui do Procardíaco, agradecer a Jaqueline, eu chamo professora Jaqueline, eu vou chamar para sempre a Jaqueline, muito obrigada pelo convite. Eu comecei a estudar obesidade desde sempre, desde a faculdade. E esse tema ele é muito amplo, né? Então, até hoje, e eu acredito que por mais uns 50, 100 anos, a gente ainda vai aprender muito sobre esse tema. Eu trouxe aqui um tema bem atual, que são os testes genéticos em obesidade. Os testes genéticos, eles eram muito realizados mais dentro da comunidade médica, mais dentro da comunidade científica, e, de repente, parece até que foi da noite para o dia, eles caíram de uma forma mais popular. Então, você pode, hoje, entrar num site, passar o swab, né? Eles mandam para sua casa um envelopinho, você passa um swab, manda para eles, te mandam esse painel, seja para obesidade, seja para diabetes. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, né? Caiu na população, sendo que genética, como o Dr. Cláudio estava falando aqui, poxa, desde a faculdade, né? Genética é chato e tal. E a gente não estuda genética todo dia, né? Convenhamos. Então, como interpretar esses exames? Eu acho que hoje a gente vai ter uma boa discussão aqui. A gente sabe que a obesidade ela está avançando a passos largos.
em todo o mundo, sendo que no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, já tem vários estudos relacionando renda e obesidade, economia e obesidade. No Brasil, isso tem crescido de uma forma maior ainda, exponencial. Então, nós temos em torno de 20% já da nossa população com obesidade. Obesidade e MC acima de 40, ou seja, acima de 30, ou seja, obesos grau 1, 2 e 3. Só que nós temos várias classificações. E hoje a gente tem visto a fila da bariátrica também crescendo muito. E quem estão na fila quais são as pessoas que estão na fila da bariátrica? Grandes obesos. Ou seja, também tem crescido essa parte, né, da obesidade. Então, eu acredito que em breve a gente já tem algumas classificações como superobesidade, superobesidade, mas eu acredito que em breve vai haver um estudo mais aprofundado sobre esses grandes obesos, ou obesos extremos, ou obesos mórbidos. Cada literatura coloca de uma forma. E aí, quando se pensa em etiologia da obesidade, ela é multicausal. Então, é muito difícil. Aí eu trouxe aqui, né, testes genéticos em obesidade. Caramba, isso aí é uma das causas, né? Nós temos tantas outras, e a gente sabe que aqueles que têm maior impacto sobre as doenças crônicas, não degenerativas, são principalmente estilo de vida, onde tem ali a atividade física, a dieta, né? E aí, como eu falei, a questão das condições socioeconômicas, a gente não pode esquecer sobre raça, sexo, idade, gestação. Muitas pacientes falam, né? Eu comecei a ganhar peso depois que eu engravidei, então pode ter ali algum fator hormonal, endócrino, neuroendócrino também relacionado com essa etiologia da obesidade, mas hoje eu vou me ater à nutrição e fatores genéticos. Eu já vou iniciar essa palestra com um caso clínico. Então, o caso clínico é, essa paciente do sexo feminino, ela chegou no consultório já com um teste genético. E isso tem acontecido com uma certa frequência. Os pacientes eles têm aparecido com testes com painéis pequenos, como este, somente 4 genes, 4 polimorfismos, mas eu tenho visto também painéis com 21 genes, com 20, com 18, com 7, e cada um de uma forma diferente. Tem para alimentação, tem para o esporte. Então, só para apresentar esse caso, essa paciente já tinha um IMC de 38, diabética, sedentária. Na anamnese alimentar, consumo alto para gorduras saturadas e carboidratos e baixo em fibras. E o comportamento alimentar dela era o nibbling, que é o beliscador. Dentro dessa área de comportamento alimentar, geralmente são 3 grandes: nibbling, craving, gorging. O gorging seria aquele glutão, aquela pessoa que come, né, de tudo e não tem uma preferência dita, ele gosta de tudo. O craving, que são os aditos, né, de adição, então pode ser uma adição para doce, pode ser uma adição para um determinado alimento e não apenas um nutriente, um chocolate, por exemplo. Quem fala muito bem disso é o professor Dr. José Apolinário, né, que deu uma palestra brilhante também sobre isso há algum tempo no Café no Copa. E essa paciente era do tipo beliscadora. E ela me trouxe esse painel. Me trouxe 4 genes, PPAR gama, o PGC1-alfa, o MC4R e o FTO, onde o alelo, e aí eu vou colocar de risco, porque os alelos nem sempre eles são de risco, depois no debate a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. E o genótipo dela, nós temos 3 possibilidades de genótipo, então nós podemos ter, por exemplo, aqui para o PPR gama, o alelo de risco é o G, então nós temos 3 possibilidades, ou o paciente ele é CC, nesse caso aqui, e ele seria um homozigoto selvagem, que é assim que fala, né, na genética. No caso de ser CG, a pessoa um heterozigoto, e no caso, se ela fosse GG, ela seria homozigoto mutado. Então, existem essas 3 possibilidades do paciente cursar. Para o PGC1-alfa, ela é AA, para o MC4R TT e para o FTO AT. Uma observação importante: esses dados foram fornecidos para o exame e o conteúdo do laudo tinha características genéticas individuais, aconselhamentos nutricionais individualizados, bases científicas dos testes utilizados por meio de referências. Só que antes de eu dar continuidade ao caso clínico, até para a gente poder discutir ele melhor, eu trouxe aqui alguns conceitos. Então, por exemplo, dentro da obesidade, ainda mais quando se fala em genética, tem a obesidade monogênica, não sindrômica, monogênica sindrômica e a poligênica. Começando com a monogênica sindrômica, a obesidade é um dos fenótipos causados pela síndrome, podendo ser autossômica ou ligada ao X. E aí a gente tem uma síndrome que é muito conhecida, que é a síndrome de Prader-Willi.
Só que o fenótipo pode não ser o único presente nessa pessoa. Em geral, acontece em crianças, e essas crianças cursam com outros fenótipos. Por exemplo, pode ter um hipogonadismo, pode ter também um déficit intelectual. Com relação à obesidade monogênica não sindrômica, ela é causada por uma mutação que desenvolve especificamente este fenótipo, porém sem síndromes associadas. Uma obesidade monogênica que caiu muito na literatura e as pessoas, foi muito falado na época na comunidade científica, foram aquelas crianças com deficiência de leptina. Tem também uma outra obesidade monogênica, muito prevalente, um pouco mais prevalente na população, que seria do MC4R. Então, na época, falou-se muito com aqueles ratinhos, OB, e quando administraram leptina, os ratinhos começaram a emagrecer. E aí pensou-se, né, poxa, está aí uma forma terapêutica da obesidade, porém era uma obesidade monogênica. E na obesidade poligênica, são diversos genes que estão associados e estes aumentam a susceptibilidade de desenvolver a obesidade. O fator genético não é a causa, mas em conjunto com outros fatores pode predispor o indivíduo a desenvolver a doença. São os conhecidos polimorfismos. E o que são esses polimorfismos? São modificações na sequência do DNA, variando desde mudança em uma única base até alterações que podem afetar diversos nucleotídeos. Esses polimorfismos eles são encontrados em mais de 1% da população. E só para a gente fazer um teste de genético agora aqui, eu vou pedir que todo mundo cruze os braços. Quem passou o braço esquerdo por cima do direito? Então, vocês têm um polimorfismo. Né? Não é da obesidade, ufa, né? Mas tem um polimorfismo. Então, é só para demonstrar... Não, doutor Cláudio não tem. Então, só para demonstrar, né, como é que o polimorfismo ele atinge mais de 1% da população. Existem outros, né? Aquela viradinha de língua, né, que umas pessoas conseguem fazer a conchinha com a língua, outras pessoas não conseguem. E ontem, na palestra da doutora Maiane Zatz, lá no Humanidades e Saúde no Samaritano, eu descobri que meu marido tem um polimorfismo, que é da síndrome da perna inquieta. E aí eu já falei para ele que ele foi diagnosticado. Não gostou muito, não. Bom, continuando aqui... o que seriam esses polimorfismos? Que substituição de base é essa? São conhecidos como substituição de um único nucleotídeo, chamados de SNPs. Esses SNPs, eles são polimorfismos em um único nucleotídeo e são responsáveis pelas diferenças interindividuais. Tem um retrato da Tarsila do Amaral, dos operários de Tarsila do Amaral. E aí coloca, são vários operários, todos com alguma característica, né, peculiar. Bom, então se a gente pensar numa sequência original, né, aqui foi tirado um pedacinho do gene, né, da fita, e nós temos aqui representados pela letra T, a letra A, e houve uma substituição do T para o G e do A para o C. O que isso traz de informação para a gente? Que as respostas elas podem ser diferenciadas a medicamentos. Já reparou que tem paciente que toma sibutramina e não acontece nada? Né? Então, aquele ligante sintético não foi capaz de diminuir, por exemplo, a expressão daquele polimorfismo e a pessoa simplesmente não teve nenhum benefício com esse tipo de medicamento. Predisposição a doenças, principalmente as doenças crônicas, e um panorama da nossa história evolutiva, né? E aí onde entra a epigenética. E isso é passado de gerações em geração, de geração em geração. O que isso traz de interessante? Intervenções mais personalizadas. Né, não tenha dúvida. Se eu conheço mais a fundo, literalmente, né, pesquisando de uma forma genética, esse paciente, eu vou ter mais informação a respeito daquela doença. Então, pode ser que as intervenções sejam mais personalizadas. E aí, entrando nesse campo, juntando nutrição com genética, entrou a nutrigenética, onde há uma diferença entre nutrigenética e nutrigenômica. Nutrigenética se refere ao impacto da variação genética nos requerimentos de nutrientes do indivíduo. E nutrigenômica é um novo campo de pesquisa que foca na interação entre componentes dietéticos, bioativos e o genoma. É uma regulação da função, puxa vida, cortou ali, da função desses genes pela dieta. Então, quando eu penso em nutrigenética, né, um paciente, por exemplo, eu vou usar o exemplo do FTO, que foi o que eu mais, né, estudei aí ao longo desses 4 anos de doutorado. O FTO, quem tem o polimorfismo, ele tem uma tendência a consumir mais calorias. E já trouxeram alguns estudos que quem tem polimorfismo do FTO, o consumo de gorduras boas
e a atividade física é capaz de deixar menos expresso esse gene. Então, tem indivíduos que, mesmo dentro do peso, mesmo eutrófico, podem ter, por exemplo, polimorfismo no FTO, e ele tem o peso adequado. E aí, voltando agora para o nosso caso clínico, e aí eu pintei as letrinhas para poder caracterizar bem quem é homozigoto selvagem, o que tem de homozigoto selvagem, por exemplo, o MC4R, o que tem de heterozigoto, como, por exemplo, o FTO e o PPR-gama, e o que ela seria o homozigoto mutado? Ela seria, então, o homozigoto mutado para o PGC1-alfa. O que o laudo desse exame trouxe para mim? Que o PPR-gama, isso dito pelo exame, tinha boa capacidade em metabolizar gordura monoinsaturada e baixa capacidade em metabolizar gordura poliinsaturada. Para o FTO, essa pessoa cursaria com níveis de saciedade alterados. Quando juntou o FTO com o MC4R, ele disse que a pessoa tinha um baixo risco para o desenvolvimento de obesidade e uma boa capacidade de metabolizar gordura, e a gente já dá de cara, né, com um contrassenso, uma hora pode comer gordura, outra hora não pode comer gordura. Né? É só para a gente refletir, imagina isso na mão de um paciente. Né? Como gordura ou não como gordura? Já começa daqui. E risco baixo para o desenvolvimento. A paciente já tinha obesidade grau 2. E qual foi a prescrição dietética, né? As orientações dietéticas que foi colocado nesse exame? Que por ela ter uma baixa capacidade em metabolizar carboidratos e proteínas e alta capacidade em metabolizar gorduras, o melhor padrão dietético para esse indivíduo seria a mediterrânea. Então, a gente já conhece, né, a dieta mediterrânea, a gente já sabe, né, historicamente, ela está até para entrar como patrimônio da ONU, é indiscutível que ela realmente cursa com bons marcadores cardiovasculares, e deixa eu colocar a distribuição, 20% de proteína não é uma dieta hipoproteica, é uma dieta de norma hiperproteica, dependendo do peso do paciente. Então, foi proposto 45% de carboidrato, 35% de gordura, 20% de proteína. Priorizar o consumo de gordura poliinsaturada e benefícios para esse perfil genético, realizar atividade física. Isso aí eu acho que é bom para qualquer perfil genético, independente de ser o dela. E aí, é claro que eu vou ter que trazer aqui um pouco de análise crítica, né, desse laudo, para a gente poder depois debater até melhor. Trouxe aqui alguns artigos, tudo baseado, né, no que é estudado para esses quatro genes. Primeiro, foi um painel pequeno para avaliar risco para obesidade. Né? Um painel muito pequeno, apenas o PCR-gama, o PPR-gama, onde ele está mais ligado à adipogênese, o FTO-MC4R, que está assim ligado ao consumo alimentar, mas ele parece também ter uma questão de comportamento alimentar, a atividade física também estaria relacionada, e tem o PGC1-alfa, que eu vou trazer aqui alguns dados sobre ele. Baixo risco de desenvolver obesidade. A paciente já tinha obesidade grau 2. Então, tem certas orientações que eu não sei se seriam válidas colocar no laudo, porque, realmente, por um SWAB não tem como conhecer uma pessoa. Né? Consumo de gordura poliinsaturada, e aí vem a briga na literatura. Os autores colocam que para o FTO seria favorável, mas para o PPR-gama, não. Seria desfavorável. E ela é heterozigoto para os dois. Então, mais uma vez, né, jogar um teste desse na mão do paciente vai deixar ele mais confuso ainda. O FTO, o que a literatura coloca? Que é favorável ao aumento da proteína. Para o MC4R é favorável o consumo adequado de gorduras na dieta, ok, aqui está em consenso. Mas eu comentei alguma coisa do PGC1-alfa? Foi uma surpresa para mim também. No laudo não aparecia sobre o PGC1-alfa, o que é um fato um pouco grave, no momento em que essa paciente era homozigoto mutado para o PGC1-alfa. E o que o PGC1-alfa está relacionado? São responsáveis pela regulação das vias metabólicas envolvidas na termogênese. Não adianta eu dar uma dieta mediterrânea para ela sem contar caloria, porque essa paciente ela tem aí alguma questão, né, pelo menos parece, pelo teste de um gene só, que ela tem alguma questão na termogênese. Então, eu não posso ignorar o fato da caloria entre, né, a densidade energética da dieta, uma dieta com mais gordura, ela acaba tendo uma densidade energética maior. Então, todo um contexto tem que ser avaliado, fora toda uma entrevista, uma paciente beliscadora, né, imagina ela beliscar castanhas o tempo inteiro. É perigoso, é um alimento hipercalórico. E aí, lendo muito sobre obesidade e sabendo que esses testes genéticos, isso aí antes de começar esse boom de teste genético, uns 5 anos atrás, eu já estava estudando o FTO. E aí surgiu no meio do caminho o MC4R, então eu vou trazer aqui alguns resultados da minha tese de doutorado. O primeiro artigo
Ele foi publicado na Diabetes, Obesity and Syndrome Metabolic, Targets in Therapy, e o resultado dessa tese contemplou 70 mulheres com idade, média de idade 36 anos, um peso, média de peso de 122 quilos e um IMC de 46. Eu só trabalhei com obesos graves, só IMC acima de 40. Nessa tese não foram analisados somente os polimorfismos genéticos do FTO e do MC4R. Foram analisados também liberação de grelina, leptina, hormônios, né, relacionados com a fome e saciedade, citocinas inflamatórias. Eu também analisei as sensações de fome e saciedade por meio de escala analógica visual e também avaliei o comportamento alimentar e por escala de compulsão alimentar periódica para ver se tinha algum grau moderado ou grave nessa população. Então, eu tentei abraçar tanto a fisiologia quanto as sensações, né, que essas pacientes poderiam ter. Eu dava uma dieta, uma refeição teste no café da manhã e ao longo de 30 minutos eu ia avaliando essas sensações de fome e saciedade. Fazia os hormônios pré-prandiais e fazia o hormônio pós-prandial com 180 minutos. A frequência gênica nessa população para o FTO bateu com a literatura, foi alta, em torno de 42%, e o MC4R, a frequência alélica foi de 21%. Quando eu trago isso para uma frequência entre genótipos, o que eu encontro? Eu encontrei 17% dos pacientes como homozigoto mutados e para o MC4R nem 6% da população. E aqui já surge uma pergunta: se é tão baixinha essa frequência na população, será que vale a pena pagar R$2.000 para saber se tem ou se não tem, né, um polimorfismo no MC4R? Então, é algo que a gente vai poder discutir a respeito, sobre esses painéis também. Qual seria o tamanho de um painel ideal, né, para se avaliar? E se realmente isso existe, né, um painel ideal para avaliar, aqui no caso, obesidade. Então, esse artigo vai sair agora, em maio, fresquinho aí do forno. Vou para a tabela 2, porque a tabela 1 foi caracterização da população, não houve diferença entre parâmetros laboratoriais e antropométricos, mas na tabela 2 o que foi encontrado? Primeiro que eu usei um modelo aditivo, eu dividi em 3 genótipos, porque eu tive uma boa distribuição entre os 3. Então eu dividi em homozigoto, selvagem, mutado e heterozigoto. Quando eu analisei grelina e leptina pré e pós-prandial, mostrou que quem era homozigoto mutado, essa turminha de cá, tinha uma concentração menor de grelina no pós-prandial quando comparado com o TT. E na literatura traz o contrário. Só que na literatura traz o contrário em pacientes com sobrepeso. E eu estou avaliando uma obesidade gravíssima. Então pode ter sido um dado, né, interessante para essa população. E quando foi avaliado leptina, observou-se que eram maiores as concentrações séricas pós-prandiais quando comparados com TT. Ok, pela fisiologia, pelos hormônios, o que eu penso? Então, o AA ele tem menos fome, né, e uma maior saciedade. Quando foi feita a escala analógica visual, por meio de 8 perguntas, essa escala ela é dividida em 8 perguntas, só que em 2 blocos de 4. Um para avaliação de sensações de fome e saciedade e outro mais relacionado com comportamento alimentar. E aí, quando são perguntas, a pessoa coloca uma autorresposta, e eu encontrei exatamente isso. O AA realmente tinha menos sensação de fome e, no caso, o TT tinha menor sensação de saciedade quando comparado. E o TT tinha maiores concentrações de grelina e menores de leptina. Então, a sensação fisiológica, né, a liberação fisiológica de grelina e leptina com as sensações bateram. Quando nós fomos para um outro quadrante e foram avaliados o desejo, ou seja, o comportamento, isso não aconteceu. Quem era AA, ou seja, homozigoto mutado, para o polimorfismo do FTO, ele tinha desejo de comer um aperitivo durante todo o período de pós-prandial. Então, ela comia e ela tinha vontade de comer um aperitivo a cada 30 minutos. Isso aconteceu até os 180 minutos, até o final do estudo. Isso foi ficando cada vez mais forte. Então, foi um dado bem interessante, fiquei surpresa quando eu vi esse dado, porque eu parti de uma hipótese, não, eles têm mais grelina, têm mais fome. E não foi isso. Fisiologicamente tem menos fome, mas as sensações, as vontades, ou seja, o comportamento não correspondia à sua fisiologia.
Então, como conclusões desse trabalho, as concentrações hormonais observadas entre os genótipos corroboraram com as suas sensações, porém a descoberta interessante foi essa. Ao longo do período de pós-operatório, elas tinham vontade de comer. E quando foi avaliado o ECAP, a escala de compulsão alimentar periódica, elas apresentavam uma ECAP moderada. O mesmo trabalho foi feito, porém agora com MC4R. Então vamos dividir. Essas mulheres vai ser submetido ainda esse ano na Hormones and Behaviors. E o resultado desse artigo foi, para a grelina, corroborou com o FTO, né, com o outro artigo. Mas eu só quero levantar aqui uma questão importante, que neste modelo eu usei o modelo recessivo. Como eu tinha uma baixa frequência para os homozigotos mutados, a gente pode utilizar o modelo recessivo, ou o modelo recessivo ou o modelo dominante. Então, eu juntei o modelo recessivo, que tinha pelo menos um alelo de risco, contra o homozigoto selvagem. Então, o tempo inteiro eu vou falar aqui mulheres com polimorfismos, mulheres sem polimorfismo. Houve diminuição da grelina pós-prandial para mulheres com polimorfismo, mas também, nesse caso do MC4R, houve diminuição para a leptina. E aí eu pensei, será que isso vai acontecer nas sensações de fome e saciedade? Não, não teve diferença nenhuma nas sensações de fome e saciedade, nenhuma também na de comportamento. Mas, quando foi avaliado a escala de compulsão alimentar periódica para a presença de apenas um alelo de risco e depois para a presença de 2 alelos de risco, conforme aumentava a gravidade da compulsão, aumentava a presença do alelo de risco, onde mulheres com alelo de risco CC, homozigoto mutado, passava da metade da população. Ou seja, mais um gene relacionado com comportamento alimentar. E aí, né, na literatura para o MC4R, isso já tem relatado. Para o FTO, até então, não. Então, apesar da liberação de grelina e leptina no período pós-prandial terem sido baixos, não corroborou com sensações de fome e saciedade, porém, foi demonstrado uma relevância em relação à compulsão alimentar periódica, onde ia aumentando a sua gravidade conforme aumentava a presença do alelo de risco. Aí vem a grande pergunta, né? O que os artigos mostram em relação aos testes genéticos e seus resultados na prática clínica? Uma coisa é a gente, né, conversar, perguntar para uma pessoa que quer fazer o teste genético, o que você acha? E aí, diante dessa comercialização desses testes, surgiram, né, saiu até numa grande revista de circulação, sobre a dieta do DNA, onde são discutidos agora amplamente sobre esses testes. Vamos ver o que os artigos mostram. Eu trouxe 3 artigos de forma cronológica desde 2012, que isso já não é discutido desde agora, já é discutido já há muito tempo. Esse primeiro artigo, de cara, ele já coloca que não há um consenso internacional de diretrizes sobre testes genéticos para pacientes com obesidade. Na prática clínica, ele coloca em crianças com obesidade de início rápido, uma disfunção hipofisária ou um tumor a nível do sistema nervoso central deve primeiro ser descartado. O teste genético deve ser considerado para formas graves, de início precoce ou sindrômicas de obesidade e ou sintomas relacionados ao hipotálamo, uma pessoa com uma hiperfagia que sai da curva do que você está acostumado a ver. Uma disfunção neuroendócrina que apontam para um grupo de diagnósticos diferenciais envolvendo genes na via de sinalização da leptina e melanocortina e também podem ser encontrados em formas sindrômicas da obesidade, ou seja, aqui falando de obesidade monogênica ou sindrômica. Então, entre outros resultados, eu coloquei esses que foram os maiores destaques e mais discutidos nesse trabalho, ele coloca que não há um consenso ainda, né, na literatura. Vamos para 2013. Conclusão desse trabalho, as variantes genéticas comuns identificadas até agora explicam apenas, e eu destaquei, uma pequena proporção da contribuição genética para a obesidade na população. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, achava-se que a genética ela influenciava em torno de 2%, 3%. Hoje em dia isso tem aumentado, conforme avançam os estudos, né? Então, pode chegar aí a corresponder a 20% da predisposição desse indivíduo. E essas variantes exercem efeitos diferenciais em diferentes populações. Isso limita o valor na previsão de risco em comparação com os indivíduos, destaquei, preditores clínicos tradicionais, ou seja, nossa anamnese, que podem ser medidos com facilidade e baixo custo. Então, primeiro, uma boa anamnese, um bom histórico familiar, depois avançando para um exame laboratorial que, né, todos os médicos fazem em suas consultas, investigações hormonais, e assim a gente vai avançando.
E para poder ter mais segurança, será que vale a pena mesmo eu pedir um teste genético se eu estou identificando tantos fatores relacionados à obesidade com baixo custo? Então fica aí mais uma pulguinha atrás da orelha para a gente poder discutir. Não houve, aí esse trabalho de 2017, finalzinho do ano passado, não houve confirmação de que fornecer informações sobre o risco genético melhorou a perda de peso em indivíduos. E eu refleti muito quando eu li esse artigo, porque, como eu disse no início da palestra, eu tenho recebido pacientes já vindo com teste genético com diversos painéis, e essas pessoas estão com obesidade e não mudaram o seu comportamento. Quando eu li esse artigo, me deu até um certo alívio, porque ele respondeu um pouco isso, essa minha dúvida. Poxa, ele recebeu um teste genético, né? E por que mesmo assim ele não mudou? É igual quando uma pessoa, né, fala, olha, para de fumar, você já está com problemas pulmonares, e a pessoa não para. Né? Então tem todo um ser ali por trás. Né? Ele não é só genética, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa com vários complexos, né, envolvidos. Indivíduos com maior risco genético não levou a mudanças benéficas no comportamento alimentar, segundo essa revisão. No geral, os resultados sugerem que o teste genético para aumento da motivação dos sujeitos com sobrepeso para controle de peso requer explicações adicionais. Não é só jogar um teste genético no colo do paciente e dizer que ele tem isso ou aquilo, agora você vai comer mais gordura, vai comer menos carboidrato. Será que ele vai comer mais gordura? Será que ele vai comer menos carboidrato? Então, esse trabalho ele fez refletir bastante até sobre para quem, né, fazer esse pedido do exame. E aí eu vou colocar aqui algumas reflexões e alguns questionamentos, porque eu acho que eu vim mais colocar dúvidas, né, do que tentar responder. Em ciência é assim. Primeiro questionamento: é possível mudar o estado atual da arte com apenas com a avaliação de um polimorfismo e um SNP? Não, né? Existem dezenas de genes e centenas de SNPs associados com obesidade. Um grupo muito maior de genes teria que ser estudado, levando em consideração a variação das populações. Então, a gente viu nesse painel dessa paciente, né, retomando o caso clínico, era um painel muito pequeno, apenas com 4 genes, 4 polimorfismos. Outro questionamento: dizer que um nutriente é bom ou ruim para o indivíduo que supostamente apresenta baixa metabolização é o suficiente para tratar ou controlar a obesidade? Não. Existem diversos fatores relacionados com o desenvolvimento da obesidade. A própria dieta, atividade física, microbiota, e hoje tem se estudado o microbioma, né, a genética lá fazendo a genotipagem das bactérias do intestino para ver se aquele alimento que eu comia, eu fiz uma dieta, coloquei um composto bioativo, mas a minha microbiota transformaram aquilo, não vai chegar aquilo na minha célula, vão chegar outros metabólitos, isso é metaboloma. Então nós temos ainda muito que estudar o que entra, né, no meu trato gastrointestinal, o que consegue passar essa barreira e o que chega na minha célula, se vai ser metabolizado de forma correta e se isso realmente vai chegar na sua célula-alvo. Além de disruptores endócrinos, produtos de glicação avançada, né, a Anne está aqui, toquei aqui na praia dela, produtos de glicação avançada, como aumentando expressão genética, toxinas xenobióticos, fatores hormonais, emocionais. Outro questionamento: os estudos são consistentes na avaliação da interação gene-nutriente? Estamos no caminho. Então, a nutrigenômica corresponde ao uso da bioquímica, fisiologia, nutrição, genômica, proteômica, metabolômica, transcriptômica e epigenômica. Os famosos ômicas, né? E esses ômicas, esse OM, ele corresponde a um conjunto de metabólicos, conjunto de proteínas, onde os pesquisadores estudam isso de forma separadamente ou eles podem estudar de forma conjunta. E aí sim, a gente traçando esse caminho, vai entender exatamente se a minha proteômica, a minha metabolômica, ou seja, a mudança naqueles metabólicos vai influenciar na minha genômica. Isso é nutrigenômica. Em buscar e explicar as interações recíprocas existentes entre genes e nutrientes em um nível mais molecular. E a última pergunta, né, que eu acho que é a resposta que todo mundo quer. Esses exames são válidos na prática clínica? Adivinha o que eu vou responder? Se ganhar, eu ganho um teste genético. E a resposta? Sim, em parte, ou depende, né?
Então, é o famoso depende. Eu sou da turma do depende, o doutor Cláudio já sabe disso, né? A Ana também é da minha turminha e do depende. Em ciência, nada é verdade absoluta. Hoje eu estou aqui dando essa palestra, pode ser que daqui a 10 anos eu traga coisas totalmente diferentes, né? E eu acho que a gente tem que estar pronto para isso, e a gente tem que estar pronto, porque esses testes existem, vão cair na mão dos médicos, dos nutricionistas, e a gente precisa estar mais capacitado para entender esses testes genéticos. E aí avaliar o que é uma obesidade monogênica, poligênica e quais são os seus desfechos. Numa obesidade monogênica, o paciente não tem leptina, você dá leptina, qual é o desfecho dele? É favorável. Mas se um paciente é poligênico e ele é aquela paciente heterozigoto, para 2 genes, eu vou dar gordura saturada, qual vai ser o meu desfecho? Não sei. Então, depende. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Bom, primeiro, parabéns, Fernanda. Realmente foi ótimo, né? Eu tinha assistido a defesa de tese, agora vendo o resumo, né? Foi maravilhoso. Eu acho que o principal são alguns pontos até do trabalho da Siegel que a Fernanda trouxe no final, né? Eu acho que tem uma questão, principalmente quando começaram a surgir os DTCs, né? Que eles chamam dos Direct to Consumer Tests, né? Você encomenda, você recebe, você pede, você recebe o resultado, você recebe o laudo, você recebe a orientação. O profissional de saúde ali está completamente deslocado dessa comunicação de informação. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Até o momento, e o trabalho da Siegel fala isso, tem outras revisões também que falam na literatura, qual é o resultado prático de mudança com esse resultado? Até o momento, todos os trabalhos mostram que você dizer que a pessoa tem risco aumentado para isso ou para aquilo, que ela deveria mudar o comportamento, seja aumentar a atividade física, tem um trabalho que relaciona com a FTO, olha, você tem essa alteração para a FTO, aumente a atividade física. Resultado prático, nenhum. Então, até que ponto essa informação, fora de um contexto, vai trazer um resultado? Eu questiono muito isso. Então, eu acho que, se for utilizar, tem que ter, no meio do caminho da comunicação, o profissional de saúde. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, para a obesidade, e aí eu fiz um paralelo até com uma parte de um mapeamento genético que a minha mãe fez no caso de câncer de mama, eu já acho que é uma patologia um pouquinho mais complicada, porque não só a gente está caminhando, uma coisa mais nova, estão se descobrindo uma série de outros polimorfismos, mas a obesidade, ela é, como a Fernanda mostrou, multifatorial e com diversos elementos de comportamento que às vezes fogem do perfil clássico. Então, tem alguns trabalhos na literatura até usando painéis mais complexos, com 20, com 30 polimorfismos, que eles tentam montar algoritmos matemáticos para ver, juntando isso com aquilo, qual seria o resultado dessas influências de heterozigoto, homozigoto, e que o resultado prático das intervenções, às vezes, também não são favoráveis. Porque, de novo, não adianta dizer o que a pessoa deveria fazer em função do seu perfil genético, se a pessoa não efetivamente adere. Então, eu acho que é um caminho que está começando e que a gente realmente tem que ter um viés de cuidado. Tem um trabalho interessante também que comenta, até de uma questão mais para ética, de relevância disso pensando em saúde pública, né? Porque você tem um custo muito elevado. Até que ponto isso vai ser um serviço direcionado para quem pode pagar, 2 mil, 3 mil, 10 mil, seja lá qual o valor, dependendo do painel genético, e o restante da população? Se eu não vou fazer esse rastreamento, então não sei o que eu vou fazer com ele, deixa quieto, né? E aí eu acho que o último ponto, só para passar para a Ana, se ela quiser fazer algum comentário também, que a Fernanda trouxe, que é a diferenciação, que talvez ainda seja também um pontinha do iceberg, pelo que eu tenho visto na literatura, que a grande parte dos trabalhos que eu acompanhei sempre focam com pessoas com sobrepeso ou obesidade grau 1. E aí é engraçado que a Fernanda trouxe o dado da tese dela, que são com obesos graves, e que mostra que o perfil é completamente diferente. Então, será que ainda tem uma diferenciação em relação à severidade da obesidade, né? Então, por mais que a gente comece a ter uma ideia de como esses genes conversam e qual é o resultado clínico disso, talvez seja um perfil para sobrepeso, seja um perfil para obesidade grau 1, um perfil para obesidade grave, né? E aí, realmente, eu acho que a gente está começando, mas, na minha opinião, eu seguraria um pouquinho, que eu acho que é um pouco
controverso para a gente fechar um diagnóstico com base nisso. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, parabenizar a Fernanda pela excelente apresentação. Eu já venho acompanhando o trabalho dela há algum tempo. Começando, antes de responder, puxando os dois lados. Alô? Melhorou. Eu também concordo que o uso desses testes ainda precisa de muita cautela. Para que vocês tenham uma ideia, um estudo recente de Locke, em 2015, ele avalia 125 estudos diferentes numa meta-análise e ele mostra que existem, hoje, em 2015, pelo menos 97 genes associados à obesidade, sendo que esses 97 genes eles só eram responsáveis por uma variação de 2,7% do IMC. Ou seja, nós ainda temos 97%. Então, é um pouco difícil a gente pensar que com apenas um polimorfismo, 4, 5, 10, você conseguiria já colocar na prática clínica. Vamos pensar que o genoma ele tem em torno de trilhões de bases, ok? A gente está avaliando uma única base. Será que a troca daquela base, que vamos supor, vai diminuir a produção de um hormônio, ela é tão eficaz para metabolização daquele composto? Será que não existe uma outra base, um pouquinho mais à frente, que a gente não está vendo, uma outra troca que aumentaria a expressão daquele gene? Será que, como o nosso mecanismo é tão perfeito, será que não existe um outro hormônio, um outro metabolizador que conseguiria suprimir aquele efeito? Quando a gente avalia apenas um ponto, a gente está esquecendo do total. E isso nós temos que ter muito cuidado. Um exemplo muito clássico, que a Fernanda levantou também, é essa falta de multidisciplinaridade com o paciente, em alguns casos, quando você pega apenas o genótipo dele. Existe um exemplo que é chamado do receptor para a percepção do gosto amargo em vegetais. E vegetais crucíferos, como, por exemplo, agrião, repolho, rúcula. Se sabe que existem 3 polimorfismos nesse gene que vão modificar a habilidade da gente perceber aquele gosto amargo. E a gente divide esses indivíduos em 3 grupos. Um grupo que não percebe esse gosto amargo, um grupo que é sensível e um grupo que é supersensível. Se você recebe um laudo de um exame desse paciente, e esse paciente diz para você que ele é um supersensível, você poderia imaginar, então eu preciso pensar em modificar a alimentação dele com base nesse dado genético. Já que ele é um supersensível, então provavelmente, vamos pensar dessa forma, ele não gostaria de sentir o gosto amargo. Mas a gente esquece de pensar no indivíduo como um todo. Será que o gosto amargo para ele é algo não prazeroso? Será que é uma coisa ruim para ele? E é interessante porque, apesar desses polimorfismos serem muito estudados na literatura, você ainda tem uma inconsistência nesses dados. Até hoje, ainda não conseguiu, você não conseguiu todos os estudos mostrarem que a supersensibilidade ao gosto amargo tem a ver com a diminuição do consumo de vegetais, desses tipos de vegetais. Então, vale a pena esse pensamento. E com relação à sua pergunta, a gente sabe que hoje existem 3 tipos de obesidade, né, como a Fernanda falou antes. Existe a obesidade monogênica sindrômica, existe a obesidade monogênica não sindrômica, que é a parte do meu estudo, e existe a obesidade poligênica. Quando a gente pensa em pré-determinação, tem muito mais a ver com esses tipos de doenças monogênicas, em que a presença de uma mutação ou mais mutações patogênicas nesses genes resultariam em uma alta probabilidade de desenvolver essa doença. Necessariamente vai desenvolver? Aí vão entrar outros parâmetros genéticos, como penetrância, expressividade, que não vem ao caso. Mas a presença dessa mutação vai, sim, ter uma alta probabilidade de desenvolver. No caso da obesidade poligênica, que é a obesidade comum encontrada na maior parte da população, é diferente. Você tem diversos polimorfismos em múltiplos genes que vão aumentar ou diminuir a sua suscetibilidade a desenvolver. Significa que você vai desenvolver? Não. Você pode ter outros fatores ambientais, você pode ter fatores comportamentais que vão estar modulando isso. Então, por exemplo, a paciente ela apresentava um baixo risco, segundo o laudo,
com baixo risco de desenvolver obesidade. Ela era uma paciente grau 2. 2 polimorfismos foram suficientes para dizer se ela tinha uma predisposição ou não? Quantos outros polimorfismos não estão associados ali que podem estar, então, modulando isso? Esse é o ponto. Talvez aquele polimorfismo, em homozigose, ele poderia aumentar o risco de desenvolver, mas não significaria que ele iria desenvolver. Não significaria que ele não iria, não significaria que aquele indivíduo não metabolizaria tão bem. Será que não existem outros polimorfismos que possam estar modulando isso? Será que não existe uma outra enzima que vai suprimir esse efeito? Por isso ainda é necessário mais estudos, antes de colocar na parte clínica. Então, hoje, na sua visão, estaria indicado a pesquisa dos testes genéticos, né, na obesidade monogênica, não na poligênica. Ou então, em caso de pesquisa, como foi o caso da Fernanda, seria isso? Sim, na verdade, existe um pouco de cautela em você colocar na parte clínica, porque os estudos ainda estão sendo feitos e muitos dados ainda são inconclusivos na literatura. É necessário você aumentar o número de estudos longitudinais com grande tamanho amostral, com uma diversidade étnica muito grande. É preciso você estudar novos biomarcadores para a obesidade, tanto no estágio inicial, quanto no estágio intermediário, quanto no estágio avançado. É necessário você aumentar esse painel. O quanto precisa aumentar, a gente ainda não tem a resposta. Porque se vocês pararem para pensar, em 97 genes a gente só conseguiu 2,7%, ainda precisa caminhar bastante. Além disso, o que seria a questão também da multidisciplinaridade, de olhar o paciente não só com o genótipo, mas sim como um todo, como indivíduo, como comportamento, a parte socioeconômica dele, tudo, antes de chegar a esse momento. Se você me perguntar se eu acredito que isso será uma realidade, talvez no futuro. Hoje eu acho ainda estamos caminhando, são fases iniciais, mas ela já é uma realidade, já está sendo feita. Então, quando você recebe um exame desse, você precisa pensar a forma que você vai falar para o paciente. E nós estamos falando de obesidade, mas existem testes que são feitos, por exemplo, com pacientes com Alzheimer, com risco de desenvolver Alzheimer. Você dizer para um paciente que ele tem um risco de desenvolver Alzheimer, uma doença complexa, nesse caso, o Alzheimer tardio, é algo muito grave. Isso pode impactar na vida do paciente. Não só a parte psicológica dele. Então, é preciso cautela na hora de passar esse resultado. Você dizer para um paciente que ele tem um alto risco de desenvolver obesidade, isso também impacta. Então, a forma de você dizer precisa ser com cuidado, para que ele não interprete de uma forma errônea isso. Várias e várias pessoas são operadas e depois engordam novamente. Você acha que esse aspecto estaria ligado mais ao comportamento, à vontade novamente de comer ou aos testes genéticos? É muito boa pergunta. Eu vou falar sobre isso amanhã num curso, Nutrigenética e Nutrigenômica em Cirurgia Bariátrica. E como eu trabalho com cirurgia bariátrica, também o que me levou a estudar essa base genética do indivíduo foi pensando nisso. Eu fiz um trabalho, foi do meu mestrado, com reganho de peso. Eu analisei 3.000 obesos já operados e em torno de 466 não ganharam peso, todo o restante ganhou peso. Não consegui contactar todos eles, porque eles realmente somem, mas eu consegui 326. E aí, na época, eu fiz um estudo de prontuário, né, um estudo retrospectivo, e eu vi que estava muito ligado, a parte laboratorial estava tudo ok, ou seja, a cirurgia ela teve bem sua função no controle metabólico e tal, mas nessa parte social eu não consegui muitos resultados. Isso eu fiquei com vontade de saber o que estava acontecendo, já que tanta gente volta a ganhar peso. E aí você fez, né, essa pergunta. O reganho de peso está ligado à parte comportamental ou está ligado à parte genética? Tudo. Então, um indivíduo que teria uma alta predisposição, não é predeterminação, mas ele tem uma alta predisposição, a gente não sabe quantos polimorfismos, quantos genes ele tem. Mas, realmente, se ele opera com uma probabilidade, não digo probabilidade, né, a maior chance, não é isso? Maior chance de desenvolver o risco de obesidade se o indivíduo opera, se isso não for associado a mudanças comportamentais, ele vai cursar com um reganho de peso muito mais grave do que aquele paciente que tem um reganho de peso talvez esperado, porque o reganho ele ocorre
Nenhum paciente ele chega num pós-operatório, atinge o seu mínimo e fica naquele mínimo. É muito difícil, é um percentual muito baixo. A maioria recupera, porém, não recupera como estava antes. E aí, só para dar uma palhinha de amanhã, eu peguei uma meta-análise, onde foram avaliados quase 50. Gente, foi um estudo grande, um estudo caro, inclusive. Foi feito pela Universidade de Colômbia. Eles trabalham muito com obesidade, eles têm um centro maravilhoso de obesidade. E aí eles avaliaram vários, e começaram a separar. Aqueles graves realmente apareciam mais polimorfismos, mas quando ia para a parte do comportamento, muitos não voltavam, follow-up era baixo. Então, é um indivíduo como um todo, mas é claro que a base, nesse caso, a genética, ela influencia. Agora, vale a pena separar esses grupos. Então, pegar um obeso monogênico e operar ele é uma coisa. Pegar um obeso poligênico e operar ele é uma outra completamente diferente, que vão dar outros resultados diferentes também dentro dessa classificação. Seriam subclassificações, como essa de maior predisposição genética à obesidade, com isso levando a maior predisposição ao reganho de peso ou não. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que eu falei que o FTO está muito relacionado com níveis de saciedade, eu vejo muitos pacientes que estão operados com estômago de 50 ml, comendo quase 500 gramas de alimento, e por volta de uns 3, 4 anos de cirurgia bariátrica. Então, né, o que aconteceu? Pode ter uma genética ali embaixo. É isso que a gente está... Por isso que a gente está trabalhando com esses grandes obesos, porque a gente sabe que eles vão operar. Como haver um manejo desse paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Aí, talvez, eu ter essa informação pode fazer alguma diferença. Mas é como a Ana Carolina falou, a gente ainda está caminhando, pouco se sabe. Esse trabalho do FTO, quando eu mandei ele para a revista, no dia seguinte, o editor me mandou a resposta aceitando, porque eu encontrei algo um pouco diferente. Eu encontrei o FTO também relacionado agora com comportamento, o que bateu com o MC4R, e os dois são expressos no hipotálamo, em centros de fome e saciedade. Então, não necessariamente ele ficou envolvido na via da liberação hormonal de fome e saciedade, mas ele interagiu talvez com o sistema mesocorticolímbico, com vontade, né, com essa parte de comportamento. Isso foi um dado interessante, onde a genética ela pode agora avançar esses passos além da fisiologia, mostrando que ela pode influenciar no comportamento, como eu comentei aqui agora há pouco, sobre a síndrome da perna, né, inquieta. É um comportamento e está relacionado a um polimorfismo. Ela falou ali da diferença entre a pessoa, a vontade de beliscar e a escala de satisfação visual. Talvez esteja ligado ao hormônio, e ela falou da leptina e da grelina. E a gente vê muito falar hoje de resistência à leptina. Fala um pouquinho para a gente, que nem todo mundo aqui é especialista em nutrição, dessa coisa da grelina e da leptina, essa síndrome da resistência à leptina. Existe realmente alguns, até de repente Fernanda pode falar melhor. Existem algumas pessoas que têm alguma deficiência em receptores de leptina. Tem alguns casos, me corrija se eu estiver errada, que tem uma alteração na secreção mesmo de leptina, na resposta em que os sinalizadores ambientais, enfim, podem propagar essa liberação de leptina. E como são hormônios que fazem parte dessa nossa sinalização hormonal de fome e saciedade, podem impactar no quanto... Principalmente tem alguns trabalhos associando com a quantidade calórica. Nunca vi nada relacionado a tipos de alimento, não sei se eu estou falando besteira, mas na quantidade total de caloria que a pessoa vai ingerir. Então, quando se começou realmente a identificar algumas alterações genéticas que poderiam estar associadas na forma como a gente percebe essa sinalização, eles começaram a ver como uma possibilidade de tratamento para obesidade. É um pouco parecido com até a sensibilidade à insulina. A gente tem casos onde a pessoa tem a liberação do hormônio insulina, mas alguma coisa está interferindo na forma que essa insulina se liga no receptor e no desfecho que ela vai dar para a célula. E aí são vários fatores, inflamação, estresse, enfim. E aí, no caso da leptina, eu acho que a gente também está começando a identificar quais são possíveis interferentes que possam prejudicar essa leptina que está sendo secretada a interagir com seu receptor e dar a resposta para a célula para que ela tenha a sensação que, teoricamente, corresponderia com aquele hormônio, né? Mas eu não tenho informação, acho que a Fernanda falou um pouquinho no início, de percentual de
frequência disso na população. Ainda acredito que seja muito pequeno comparado com o todo. Deixa eu só, aproveitando, né, eu ia fazer uma pergunta até para a Ana, que eu achei bem interessante. Eu acho que a gente fica num círculo, né, correndo atrás do rabo, se é a questão do gen, o quanto é o comportamento, o quanto são os dois associados. E aí eu fiquei pensando, no caso até do reganho de peso, o quanto que, de repente, esse ambiente, esse comportamento impacta até na expressão desse gene, tendo ele polimorfismo ou não. Aí eu posso estar falando uma besteira, você me corrige. Será que tem alguma coisa, pensando até no comportamento, no tipo de alimento, no que a pessoa consome, que possa, sei lá, aumentar a metilação ou diminuir a metilação desses genes e isso impactar numa linha posterior? Uma coisa é ter o polimorfismo, mas ele pode ou não estar sendo expresso, ou está sendo mandada mensagem para o organismo. Porque se a gente pensa nesse sentido, né, da pessoa que foi operada ou não, ou a pessoa que tem resultado com a perda de peso, ela pode ter esse perfil de suscetibilidade genética, que com uma dieta inadequada está deixando ser expresso, não sei se eu posso falar assim. Mas se ela muda o comportamento alimentar e aqueles componentes que ela ingere mudam a forma que esse gene expressa, ele está, de certa forma, silenciando talvez um gene que seria preditor de tal. E aí, na verdade, o que vem antes? Não sei. Estou falando besteira? Pode acontecer alguma coisa assim. Você quer falar sobre Você quer complementar? Só para complementar, né, o que eu estava falando da leptina, mostrou que tinha mais leptina, né, naquele grupo, porque a tabela 1 eu não coloquei, porque não houve diferença significativa, eu estou trazendo dados mais científicos. Mas as pacientes que eram TT, elas tinham 9 quilos a menos do que o AA, mas não deu diferença, né? A famosa briga aí do p-valor, os bioestatísticos falam muito bem disso. Quanto maior o tecido adiposo, maior a leptina. Teoricamente, essa pessoa, né, o obeso, teria mais saciedade. Porém, o próprio tecido adiposo também libera citocinas inflamatórias. E já tem alguns trabalhos mostrando a citocina inflamatória também interferindo exatamente na expressão gênica, até mesmo da leptina, interferindo na resistência à leptina, interferindo também na resistência à insulina. Então, é um conjunto, é muito difícil eu colocar uma via só, eu tenho que pensar mesmo um todo. Muita coisa está acontecendo com o paciente com obesidade. Ele está inflamado cronicamente, já sabe que o tecido adiposo também libera fatores imunológicos, né? Ele gera uma resposta imunológica, tem um trabalho muito bacana falando sobre imunologia, como é o sistema imunológico do paciente obeso, e mostrou alguns marcadores que poderiam oxidar mais, LDL, bem interessante esse estudo. Então, muita coisa está acontecendo com ele. E aí, com isso, acaba também havendo uma maior ou menor expressão de determinados genes. Só para complementar, eu ter um polimorfismo não é necessariamente ruim. Eu posso ter um polimorfismo até protetor, usando o exemplo do PPR-gama. O PPR-gama ele é lipogênico. Se eu tiver um efeito, um polimorfismo, que eu vou diminuir essa expressão, eu vou diminuir, teoricamente, a lipogênese. Então, eu estaria mais protegido. Mas se eu aumento essa expressão, no caso, para um efeito mais aditivo, aí eu vou fazer uma lipogênese, né, mais aumentada, talvez, que o outro. O famoso magrinho de ruim, né, a pessoa que come não engorda, o outro que come pouco e acaba ganhando peso. Enfim, muita interação, né? Fica difícil de responder assim. Vou só complementar a parte da leptina, que foi uma coisa interessante. Quando descobriram o primeiro paciente com deficiência de leptina e pensaram que poderiam repor a leptina desse paciente com a utilização de leptina recombinante e viram que deram certo, a primeira ideia na época foi: vamos fazer isso com todos os obesos. E, na verdade, isso não aconteceu. Foi mais ou menos quando descobriram que existia essa resistência à leptina, em que a maior parte dos pacientes obesos eles acabam tendo. E com relação à pergunta da Anne, na verdade, se sabe hoje que o que você come pode influenciar, sim, na expressão de alguns genes, tanto de forma direta quanto de forma indireta. O que seria isso? Existem algumas vitaminas, alguns minerais que podem agir diretamente aumentando a expressão ou diminuindo.
E existem alguns que vão se ligar nos receptores da célula que também vão fazer isso, para aumentar ou diminuir a expressão de determinados genes, que no caso é o estudo da nutrigenômica. E também existem o estudo da nutriepigenômica, que na verdade também você tem componentes que também vão agir nessa epigenética, que também vão agir nessa metilação do DNA. Mas também são estudos que estão começando agora. Quem veio primeiro? Não, difícil. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Alguém aí? Bom dia, queria te parabenizar pelo seu trabalho, Fernanda. Realmente, assim, é muito importante para a gente da área de nutrição, né, ter mais conhecimento sobre realmente o papel da genética, né, no desenvolvimento da obesidade. Uma pergunta que eu queria te fazer é: esse grupo de obesos que você estudou, você tem um histórico assim de vida deles, assim, se eram obesos desde criança, né? E aí, assim, se cresceram já obesos ou se foram indivíduos que desenvolveram obesidade depois de um certo período da infância? Porque a gente sabe que atualmente a gente é exposto, né, desde pequeno a produtos altamente concentrados em açúcar, produtos que, né, você vê para a criança um biscoito, uma papa de fruta que é cheia de aditivos e açúcares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Sim, eu tenho eu fiz um questionário com eles. A grande maioria eram obesos a partir da idade adulta. Teve um que foi descartado, que fez uns comentários era uma paciente que era adotada, não tinha muito histórico dela, e aí, para não causar nenhum nível de confundimento, eu tirei ela do estudo. Mas a maioria eram obesos já na fase adulta. Como eu trabalhei somente com mulheres, quase metade falou que aumentou o seu peso depois da gestação. Isso foi um dado também que me chamou a atenção, né? Será que os hormônios da gestação, aquele boom hormonal que dá, será que não aumentaram a expressão para aqueles genes que estavam ali menos expressos para a obesidade? Pode ser. Com relação a essa exposição dietética desde pequenininho a esses alimentos processados, ultraprocessados, é como eu disse aqui, xenobióticos, produtos de glicação avançada, esses aditivos, sim, isso é nutrigenômica, eles são capazes de aumentar a expressão gênica ou diminuir a expressão gênica. Então, se eu tenho um gene que é bom, ele está com uma expressão mais aumentada, e aí ele vai lá e diminui essa expressão, eu acabo perdendo, digamos, o meu fator protetor. Então, isso sim pode estar relacionado. Mas, conforme a gente vai investigando a vida dele, a gente vê muitos erros alimentares, inatividade física, ou o pai ou a mãe obeso, ou os dois com obesidade, tem uma hereditariedade sim. Então, fica muito difícil. Quando a gente olha, a gente começa a ver a genética diminuindo, ficando pequenininha, e a gente começa a ver todos esses fatores comportamentais aumentando muito. Só para você ter uma ideia, eu fiz o registro alimentar de 3 dias e eu peguei pacientes com consumo calórico de 14 mil calorias por dia. 14 mil calorias por dia. Né? Eu até brinquei, nosso Phelps, né? Nossa... 6 a 8 mil, pois é, mais, né? Pois é, 14 mil calorias, é muita coisa. Eu peguei registro, e aí, claro que eu fui no meu banco de dados. Oi? Eu fui no meu banco de dados, que eu peguei uma paciente que ela tinha duas alimentações ao dia, uma delas com 800 e pouquinhas calorias, e uma outra com quase 6 mil de uma vez só. E aí, quando eu fui ver, ela tinha compulsão alimentar periódica grave. Mas era uma. Então, futuramente, é claro que essa tese ela foi crescendo, né? A gente faz um projetinho, de repente vira um monstro. E esse projeto ele foi crescendo, porque eu coloquei um questionário muito grande, até para poder ser um projeto guarda-chuva. Já saiu um mestrado dessa tese, já saíram 2 trabalhos de iniciação científica, vai sair um outro doutorado agora, já tem uma outra mestranda. Então, eu estou querendo trabalhar muito essa questão somente da alimentação. Eu não apresentei aqui os dados dietéticos do FTO, mas no artigo original, que vai sair agora em maio, eu tenho a tabela deles. É um consumo com uma média, porque uns consumiam 14 mil, mas outros consumiam 800, 700, isso trouxe a média para baixo. E não havia diferença entre os 3 grupos, mas eu notei que quem tinha um polimorfismo consumia mais sódio e colesterol. Eu só não apresentei aqui. Se consumia mais sódio e colesterol, onde estão esses produtos? Onde estão esses nutrientes? Sódio e colesterol, geralmente em produtos industrializados. Isso foi algo que eu observei
na coleta, mas eu tenho que trazer, né, esses dados. Então, ela já me deu uma ideia aqui de trabalho. A gente vai fazer isso. Fernanda, eu fico sempre com uma dúvida, né? A validação do teste, né, do mapeamento, ele é feito em população americana, né? Isso é validado aqui na nossa população extremamente miscigenada? Não, né? E isso interfere de alguma forma? Posso passar a bola para a Carol? Pode. Na verdade, existem estudos que mostram que para você definir um painel, você precisaria fazer estudos em suas populações. Porque, na verdade, a gente é diferente, por exemplo, de uma população europeia. A gente tem influências de africanos, de europeus, de índios, de asiáticos. Então, a gente tem uma grande miscigenação, né, diferente de outros países na Europa. Então, seria necessário fazer o nosso, realmente ver como seria na nossa população, aumentar os estudos. Mais um desafio. Esse volume de obesos, qual foi a classe social deles? Porque a gente observa que as pessoas da classe A e da classe B, elas podem selecionar os seus alimentos. As pessoas da classe C, C- e D, elas têm que comer aquilo que tem, a gordura que tem, a quantidade de comida que tem. E esse é um primeiro aspecto. E porque a maioria desses trabalhos, às vezes, são realizados em pessoas que realmente não têm que comer o que tem ali. Então, muito, inclusive, empregadas domésticas, pessoas que vão comendo o que pode. Você selecionou também sobre a classe social, como é que foi a apresentação disso? Então, meu processo de seleção, até para eu não cair muito, né, em trabalhar só com uma classe só de baixa renda, inicialmente eu tinha pensado em coletar esses dados somente numa ONG chamada GRACO, Grupo de Resgate, Autoestima e Cidadania do Obeso. Só que depois o estatístico conversou comigo e falou: Fernanda, pode cair, né, nesse viés, em trabalhar só com uma classe de muito baixa renda. Então, eu fui trabalhar. Eu coletei também dados lá do Hospital Universitário, que não necessariamente só tem pacientes de baixa renda, mas também trabalhei com cartazes espalhados na universidade. Então, com isso, eu consegui uma distribuição. A maioria tinha, sim, uma classe mais baixa, mas eu tinha pessoas que ganhavam bem, tinham plano de saúde. Então, ficou um pouco misturado essa minha população, justamente para eu não cair nessa de só trabalhar com uma classe só. Né, poderia ser um viés de estudo. Então, pelos cartazes, vieram aí em torno de 25% dessa minha população, em torno de 15% era do HU e o restante era da GRACO. Sendo que até mesmo nessa ONG, não são todos que são de baixa renda. Tem alguns pacientes que chegam lá de carro, tem plano de saúde, eles procuram apenas o local, porque é um local onde reúnem obesos, grandes obesos. A gente tem ONG de criança, de idoso, de cachorrinho. Agora, uma ONG de obeso é difícil, né? Então, a gente acaba recebendo por outras questões. Tem pessoas que vão lá para doar, assistem a palestra e ficam. Eu sou uma das diretoras da casa, da parte de nutrição, e agora eu lancei um desafio para a Carol para a gente fazer a área de pesquisa ali dentro. Né? Já tem alunos de medicina atendendo lá dentro, já tem alunos da psicologia, tem ela da Fiocruz fazendo pesquisa, e eu da parte da nutrição. Então, a casa hoje, ela está abrigando não só o que era há 10 anos atrás, somente indivíduos de baixa renda, mas também está vendo um pessoal que está querendo obter informações, trabalhar, serem até voluntários, obesos voluntários, contando suas histórias. Ficou bem miscigenado essa minha população. Para nós é muito importante, porque a gente, quando lida com clínica privada, a gente também tem que ter esse viés e essa análise para o grupo que a gente trabalha, não é? Uhum. Muito obrigado. De Eu nada. queria fazer uma última pergunta para a Carol. Carol, a minha mulher, a gente sempre entra no grupo familiar, como a Fernanda falou ali do marido, eu tenho que falar da minha mulher. Minha mulher, ela não toma um suco sem colocar um adoçante. Volta e meia existe um diálogo. E diz: você vai tomar um suco de melão, prova primeiro para ver se precisa o adoçante. Ela coloca no melão, no mamão, na manga, tudo isso.
Você acha que isso tem uma relação também com código genético, ou você acha que isso está ligado até, digamos, entre aspas, para não entrar em mérito pelo adiantado da hora, a um vício, ou você acha que tem relação com código genético? Não, Bom, aí você já vai começar que é uma sacarose, ou uma Na verdade, dá um tema só de adoçante. Na verdade, além dos receptores para o gosto amargo, também existem os receptores para a parte do doce. E está sendo feito muitos estudos que mostram, sim, que existem fatores genéticos que estão associados com a vontade maior de comer doce ou não, com a sua preferência ou não. Tem gente que come um suspiro e acha aquilo muito doce. Tem gente que come um suspiro e acha normal. Então, tem sim os fatores genéticos associados. Muito obrigado. Posso só fazer um comentário Pode, bem rápido? Eu queria só comentar como foi feliz sua colocação em relação à classe social, né? Porque isso envolve também uma série de outras políticas que a gente, não só da área de nutrição, mas da área de saúde, tem brigado. A questão realmente de qual a qualidade dos produtos de baixo custo, uma possível taxação, as brigas com as indústrias para redução da quantidade de açúcar, de sódio, de gordura. Entra muito na questão da nova classificação dos alimentos pelo Monteiro, lá em São Paulo, da classificação nova, da briga contra os industrializados. E realmente a gente fica, às vezes, um pouco vendido até pela questão de acessibilidade, né? Dependendo do projeto, a gente vai em determinadas áreas do Rio de Janeiro e fala, olha, você tem como consumir frutas e hortaliças? Não, porque não chega, o caminhão não entra em determinadas comunidades. Então, se não é uma horta comunitária que o local faz, o acesso realmente é muito pequeno. E aí, em relação a essa questão da percepção do doce, a gente tem um fator também que é do se acostumar, sim. Esses receptores, eles são muito sensíveis para o poder doce do adoçante. E aí isso vai gerando uma certa insensibilidade que faz com que a gente cada vez mais precise de uma quantidade maior para gerar a mesma sensação de doce. Não é só com adoçante, o açúcar faz a mesma coisa. Só que o adoçante consegue fazer isso em quantidades menores. Então é comum, a gente brinca, né? A pessoa começa com 3 gotinhas, depois vão com 5 jatos, né? Já nem conta mais de quanto que coloca de adoçante. E só para complementar, né, deixa eles falar. O adoçante, ele é um aditivo alimentar, segundo a classificação, e ele também pode ser aí um ligante sintético de determinados genes, podendo aumentar ou diminuir sua expressão. Então, só para complementar, né, o que as duas colocaram aqui a respeito do adoçante. Nós estamos chegando ao fim. Foi uma manhã excelente, espetacular. Eu gosto. Professor Valmir Coutinho, você estava nesse fórum de obesidade, eu acho que o Felipe também lá na Barra. Valmir Coutinho falou que tem 3 coisas que preocupam muito a gente, que gastam mais de 2 trilhões hoje em dia para a humanidade, que é a obesidade, o fumo e o aquecimento global. Ele fez uma correlação da obesidade com o aquecimento. O fumo, nós estamos conseguindo vencer de alguma forma, as campanhas estão muito fortes, taxação, isso e aquilo. O aquecimento global e a obesidade, nós estamos perdendo essa luta. No último Congresso Europeu de Cardiologia, teve uma palestra do norueguês que era como enfrentar a obesidade, políticas de enfrentamento de obesidade. E ele começou o slide, o primeiro slide de apresentação dele era assim, taxação em vermelho. Então ele foi muito radical. Nós estamos num ponto tal com a obesidade, como foi falado aqui, de alimentos, não chegar comida saudável, isso e aquilo, que alguns acham que somente a taxação vai resolver isso. Ou seja, você vai ter que taxar o alimento não saudável para subsidiar a comida saudável, que é uma comida habitualmente mais cara. E para finalizar esse negócio de genética, eu lembrei uma historinha. Quando o vírus da AIDS foi descoberto, em 83, 84, teve um congresso em São Francisco, e era sexta-feira, o último dia do congresso, 5 horas da tarde, tinham 8, 10 pessoas naquela sala, muito pouca gente, era um vírus novo, não sei o que, um retrovírus, ninguém sabia o que era, vamos todo mundo curtir São Francisco e tal, e entre esses 8 ou 10 presentes tinham 3 prêmios Nobel assistindo a apresentação. Na realidade, aquele retrovírus que estava sendo anunciado pela equipe do Robert Gallo e do Montagnier na França, que foi uma descoberta simultânea, estava ali sendo falado do vírus
da AIDS, que foi uma epidemia depois, começou em 85. Então, entre os 10 que tinham ali, tinham 3 prêmios Nobel. Esse auditório hoje tinha que estar lotado. Espero que aqui tenha uns 3 ou 4 prêmios Nobel aqui, porque foi uma palestra interessante. E a gente começou falando aqui do Jorge Paulo Lema, da entrevista dele, de zona de conforto, né? E o Felipe fez um comentário aqui comigo, olha, essas meninas são excelentes, o brilho está na juventude. É isso mesmo, a gente tem que se ligar em gente mais jovem, pesquisa. A Fernanda mostrou uma tese muito boa aqui, foi uma manhã muito rica, parabéns às 3. Depois eu vou pedir a Carol para dar um curso aqui um sábado, vamos ver com a Jaqueline aí um curso aí de genética para iniciantes, né? Para a gente começar a aprender essa sopa de letrinhas. Uma salva de palmas para as 3.